erros comuns que eu vejo nos médicos recém-formados e até dicas que eu vou dar nesse vídeo que eu gostaria que tivessem dado para mim quando eu me formei, que vão fazer 8 anos, estou me sentindo uma senhora. Eu sou a Maitê, eu sou médica de família e comunidade, e eu sou professora há bastante tempo, lido com médicos em formação, médicos em especialização, e aí eu noto, né, que, como já esperávamos, né, existe toda uma transição da cultura médica no geral, da relação médico-paciente dos últimos anos, e isso tem gerado diversos desafios aí para a carreira do médico hoje em dia. Então, vou trazer aqui algumas dicas de Maitê Mames, né, que eu brinco, meus alunos eles falam que eu sou muito acolhedora, e conselhos aí para vocês terem uma carreira mais satisfatória, com mais propósito. Então, gente, desde 2013 para cá, a gente teve uma transformação no cenário da medicina do país. A gente teve a abertura de muitas faculdades de medicina, muitas novas vagas, muitos novos médicos. Não é sobre isso que a gente vai aprofundar aqui, sobre o programa ou não, sobre o seu benefício, sua utilidade, sua necessidade de provisão de médicos, mas tem muito médico no Brasil agora, e a tendência é que a gente chegue a quase 1 milhão de médicos em 2030, e é um número bem expressivo, assim, para a população que a gente tem. Só que o problema é que a gente tem falta de médicos em alguns locais específicos, mas, agora trazendo o meu ponto de vista, o problema não é a falta de médico em si, mas a falta de estrutura para você manter esse médico em locais mais remotos, né? Eu já trabalhei em lugares bem suspeitos, os quais eu não consegui continuar por falta de estrutura. Isso destruía a minha saúde mental, você trabalhar num lugar que não tem recurso e que você vive uma sobrecarga gigantesca, então nenhum médico suporta, e não adianta você formar um monte de médico e ir colocando os médicos nesses locais sem melhorar outros aspectos da saúde. O lugar em que mais carece é a atenção primária à saúde, porque a atenção primária à saúde ela deveria ser o nosso maior serviço, o serviço mais valorizado, porque é um serviço mais resolutivo, mas não é assim que acontece, mas não é também o assunto do nosso vídeo. Podemos falar no outro? Podemos, se você quiser você comenta aqui. Então, o que eu acho do cenário, que eu noto, o que eu vejo e do cenário atual da medicina? Então, a gente tem uma transformação no mercado em termos de oferta e procura, né? Então a gente tem hoje cada vez mais médicos, então menos vagas. Ainda não estamos na fase do desemprego, do médico ter que trabalhar de Uber, nunca vi isso. Apesar de que eu já vi um outro vídeo falando sobre isso. Mas a gente tem muito mais profissionais. Então, na época em que eu formei, era muito mais fácil, assim, chovia mensagem de pessoas pedindo para fazer plantão, possibilidades de emprego, e hoje o mercado já não é mais assim. Então, para você conseguir um emprego, você vai ter que dar uma esforçada. E aí, a gente tem também uma transformação muito importante na relação médico-paciente. Eu tenho um vídeo muito legal aqui que eu gravei com o meu pai. Meu pai, ele é médico há mais de 35 anos e a gente fala sobre o gap geracional na medicina. E a gente fala como mudou muito a relação mesmo entre o médico e o paciente. Antigamente, o médico ele tinha muito esse papel paternalista e o paciente confiava muito no médico. Hoje, a gente, inclusive, é vítima de até agressão, coisas que não haviam no passado, porque a gente tá discordando, porque o paciente acha que tá certo, porque hoje existe uma relação médico-paciente muito diferente. Os pacientes, eles vêm exigindo muito mais, existe a questão do Dr. Google, do ChatGPT, e também desinfluencers que trazem uma demanda que deveria ser, enfim, não deveria ser necessária. Então, pacientes que vêm pedindo exames e procedimentos que não há necessidade nenhuma, mas eles viram fulano de tal fazer. Então são situações bem delicadas aí que a gente tem vivido na medicina. Não são dias fáceis para os médicos. Ainda é uma profissão maravilhosa, gratificante, eu amo de paixão, não tô reclamando, mas tô trazendo um cenário diferente do que era um cenário há 8 anos atrás e também há 35 anos atrás. Então, teremos muitos desafios ainda. E quais dicas que eu daria para as pessoas que estão se formando? Então, primeira delas é busque uma especialização e seja atenta ao mercado de trabalho. Então, a gente tem uma saturação muito grande de subespecialidades que provavelmente, enfim, o que eu vejo de sub, que trabalha, por exemplo, com plantão ainda, porque não consegue atuar dentro das subs que escolheu. Então tenta se especializar no que o mercado está mais precisando, que é a minha especialidade, que também tem alguns problemas em relação ao mercado, mas também tem muitas
oportunidades, ou medicina de emergência, enfim, dá uma olhada nas especialidades que, óbvio, você tem que gostar, mas que também vão te dar uma ampla oportunidade. E aqui já vou vir com a dica 2. A medicina não consiste apenas em assistência, em atender. Eu atendo muito pouco hoje, tá? Tipo, eu tenho uma carga horária de atendimento bem menor. E eu tenho várias outras atuações como médica, como coordenar um curso, como produzir conteúdo, como gerenciar um serviço. Então, tudo isso também faz parte do guarda-chuva médico e a depender da especialidade que você escolher, você vai ter mais opções de trabalho. A minha área, por exemplo, é praticamente unânime você ver a pessoa na área da educação, porque ela é uma área tão escassa e tão rara que a gente precisa de novos formadores. Então, se você gosta da área de educação, então olhe também quais áreas, né, você vai ter mais abertura para isso. Então, primeira dica, né, se especialize. Residência ou pós? Olha, depende muito de como é que você tá. A residência ela é o padrão ouro, mas existe um custo de vida que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. E ainda mais com o cenário da medicina hoje que a gente tem, que as faculdades são caríssimas e, enfim. Então eu tenho um vídeo que eu falo de residência e pós, dá uma olhada também em que eu detalho melhor sobre isso. Mas ambas são viáveis e podem te diferenciar profissionalmente, então acho que é isso que você tem que pensar. Segundo, né, busque outras possibilidades de atuação médica que não apenas a assistência. Então, a assistência ela é maravilhosa, ela é onde a gente também promove muita transformação, mas olha o impacto que eu, Maite, tenho de formar e atuar na formação de tantos médicos, de atuar na especialização de tantos médicos também, e tantas pessoas que esses médicos podem ajudar. Então, a gente continua cumprindo o nosso propósito e continua transformando a vida das pessoas através de outras formas. Então, pensem nisso com carinho. Terceira dica: cuidado com empregos, ainda mais se você mora no interior. Então, é bem comum recém-formado ele se colocar em situações que às vezes ele olha e fala, não sei nem como é que eu sobrevivi. Então, hoje tem muitas outras formas de você começar de uma forma mais segura. Num plantão mais ficha amarela, verde, que você vai ter uma retaguarda de emergência se precisar. Telemedicina, que veio para revolucionar esse planeta, e eu treino muitos médicos, né, para aprender telemedicina. Vou até colocar aqui a lista de espera se você tiver interesse. Então, telemedicina, gente, é maravilhoso, ele é muito mais segura, porque você tá, né, existe toda essa proteção do remoto, né, porque não existe uma limitação do atendimento remoto e o paciente vai estar ciente disso. E também muitas oportunidades. Você quebra a barreira geográfica, né, da medicina e você pode atuar em muitos outros lugares. Então, priorize tele é o nosso quarto ponto. Quinto, gente, seja proativo na busca de empregos. O que eu tenho de aluno e de gente que chega e fala, ai, não consigo emprego. Mas aí você vai ver, a pessoa tá esperando que chegue e liga o secretário de saúde, do tipo, olha, tô aqui com os empregos aqui, bom, você quer? Não vai ser assim. Até hoje, né, muitos dos empregos que eu já tive, eu fui atrás, eu fiquei interessada. E uma excelente ferramenta para você achar emprego na medicina é você utilizar o LinkedIn. Então, o LinkedIn, você vai lá, cadastra e vai te avisando. Eu já participei de várias entrevistas, já até consegui emprego pelo LinkedIn, foi ótimo. Coisa, entenda sobre gestão e empreendedorismo. Por quê? A gestão, ela vai ser a sua melhor amiga ou pior inimiga, a depender do lugar em que você tá. E quando você entende um pouco mais de gestão, você vai poder questionar um pouco sobre como está esse serviço, quais são os pontos de melhoria, e também você pode ter outras áreas de atuação, se você entender de gestão e de empreendedorismo, tá? Existem muitas possibilidades para o médico empreender. Muitas mesmo. Eu já cheguei a ter uma empresa, uma sociedade com advogada, e foi super interessante. E você pode empreender. Aliás, o médico em si que tem um consultório, ele já é uma empresa. Ele tem que pensar como uma empresa, né? Em olhar para o serviço dele como uma empresa. Mas você aprendendo sobre isso, você pode explorar várias outras áreas da medicina do empreendedorismo. Eu tenho um colega que fez prontuário médico, colega que tem infoproduto, livros, enfim, várias ferramentas para facilitar a vida do próprio médico mesmo que você pode criar. E 8, que é o ponto mais importante, cuidado com a sua saúde. Então, eu como uma médica que já adoeci, já tive burnout, enfim, fiquei muito mal, é óbvio que isso atrapalha muito a nossa performance como médicos e também eu acho que desumaniza nós de nós mesmas. Eu acho que eu nunca deixei de ser humanizada com o paciente porque eu colocava o paciente num patamar muito diferente do que eu me colocava. Eu jamais me trataria da forma como eu tratava o paciente na época que eu tava mal. E isso impactou demais na minha saúde mental, física como um todo. Hoje até hoje eu ainda colho alguns frutos daquela época, né? Ganho de peso, insônia, enfim, que, né, já melhorei e tô ainda
sempre olhando pra mim, cuidando de mim, pra ver o que eu posso fazer pra melhorar. E lembrem-se que a nossa área ela é maravilhosa, a medicina ela é maravilhosa. A gente tá aqui para transformar as pessoas. Então eu vejo muitas pessoas entrando na medicina pelo motivo errado. Hoje na medicina ela não vai mais te deixar rico, eu sinto muito. A medicina ela vai te trazer um conforto, é lógico que é uma área que ainda se paga bem, mas a medicina ela custa muito para você ter essa remuneração. Então você precisa realmente gostar do que você faz, senão não vai rolar. Você precisa ser apaixonado pelo que você faz. E eu acho que o que a gente faz é maravilhoso, assim, poder alguma pessoa confiar em mim e trazer a história de vida dela e pedir a minha ajuda, eu acho assim, é de uma honra tão grande pra mim que eu não me vejo fazendo outra coisa e não me vejo em outra área. Eu realmente sou apaixonada pela área que eu escolhi. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe aí com seus colegas, dá um like, se inscreve nesse canal. Eu trago tanto conteúdo mais sobre saúde e bem-estar e também um pouco de carreira médica, então sempre vai ter novidade por aqui, porque em 2025, gente, estou até com um caderno para fazer esses roteiros, tá bom? Um beijo e obrigada pela atenção.